Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso e estou ministrando a disciplina de Programação Orientada a Objetos. No módulo 1, estamos falando dos fundamentos da programação orientada a objetos. Nesta unidade 3, falaremos sobre classes e objetos. As classes são modelos, ou templates, usados para criar os objetos, em geral definindo comportamentos dos seus objetos através de métodos e as informações desses objetos através de atributos. Tá? É uma entidade lógica que abstrai um conjunto de objetos com características similares. A ideia é criar uma classe e que sejam criados vários objetos a partir daquela classe. Vamos ver os exemplos em seguida. As classes, elas auxiliam no reuso do código, um dos fundamentos principais do nosso paradigma de programação orientada a objetos. Vamos aos exemplos. Ao desenhar uma planta de uma casa, um arquiteto pode usar a mesma planta para construir várias casas iguais. Então, a casa em si, a casa que tem lá o tijolo, que tem a janela, que tem o piso, ela é única, ela tem uma localização única, um endereço único, tá? Mas a planta, o modelo, é um para todas as casas criadas a partir dele. Neste caso, serve a mesma relação para classes e objetos. Então, a classe é uma só, é um modelo, é um template, em que são criados vários objetos únicos e individuais a partir daquela classe. Outro exemplo, num formulário, por exemplo, de impressão, ou que é copiado, o formulário para preencher os dados, naqueles formulários que recebemos em algum lugar que vamos para fazer algum tipo de cadastro. O formulário é um só, criado num documento, por exemplo, de um editor de texto, ele é um único só, mas ele é gerado, impresso em várias folhas diferentes que são únicas e individuais. Nesse caso, o formulário é um molde, a classe, e as cópias preenchidas, impressas, são os objetos gerados a partir do formulário, tá? Então, essa ideia é a ideia de criar uma classe e reutilizar, criar vários objetos com as mesmas características. Então, reusar classes existentes poupa tempo e esforço na programação. Quais são as responsabilidades de uma classe? Ao construir uma classe, temos que definir quais são as suas responsabilidades. O que ela faz? Quais são as suas características? Com quais classes ela se relaciona ou colabora? Ela não pode fazer algo fora das suas classes. Isso tem que ser padrão toda vez que formos definir uma nova classe, criar uma nova classe, um código novo, nós temos que pensar quais são as responsabilidades dessa classe, tá? Por exemplo, uma classe conta corrente, O que essa classe conta corrente tem de responsabilidade? O que ela pode fazer? O que ela tem de características, tá? Então, ela pode, por exemplo, apresentar o saldo. O saldo vai ser uma característica da classe conta corrente, porque ela é lembrando que a ideia da programação orientada a objetos é usar os objetos da vida real e representá-los em forma de classes e, consequentemente, objetos, tá? Então, o saldo é uma característica de uma conta corrente, então seria comum para uma classe conta corrente apresentar o saldo. Possibilitar um saque, então, na conta corrente, no mundo real, é possível sacar um dinheiro. É possível fazer depósito de dinheiro também, tá? O que não seria possível, o que não é legal aí fazer com uma conta corrente, que não é responsabilidade dela, criar uma nova conta, Por exemplo, criar uma nova conta não é responsabilidade da conta corrente, é responsabilidade do banco, O gerente cria uma nova conta, então não é ela própria que cria uma nova conta, tá? Outra característica, armazenar todas as contas do banco, não faz sentido armazenar dentro da própria conta corrente, não é uma responsabilidade dela, tem que ter uma outra classe, uma outra entidade responsável por armazenar as contas do banco. Gerar um relatório de valor total armazenado no banco também não é característica de uma classe individualmente, porque cada classe vai representar depois vários objetos criados a partir dela. O que são membros internos? São partes que compõem a classe. Temos dois tipos de membros internos, os atributos e os métodos. Os atributos, ou também chamados de propriedades, são variáveis declarados dentro da classe, mas fora de qualquer método. São características daquela classe que depois vão representar dados dos objetos gerados a partir da classe.
O que são os métodos? Métodos são os comportamentos, né? O que aquela classe faz? Ela executa, né? Então, são métodos internos da classe que correspondem a comportamentos associados à classe. Falamos desde a nossa primeira aula que a principal relação desta disciplina é a relação classe e objeto, né? Então, já falamos um pouquinho do que são as classes, agora vamos entrar um pouquinho no que são os objetos. Os objetos são criados a partir das classes. São instâncias de uma classe. É muito comum a gente falar isso, né? Uma instância da classe conta corrente, é uma instância da classe pessoa, uma instância da classe carro, ok? Então, vários objetos podem ser instanciados a partir de uma classe. A classe é o molde e o objeto é o produto, né, o item moldado pela classe. Lembrem-se daquele exemplo, né, onde a classe imaginada como a planta da casa e a casa construída física é o objeto criado. E o formulário de inscrição é o molde, a classe, e as cópias preenchidas são os objetos. O objeto pode representar um objeto do mundo real ou uma abstração, né, como o exemplo anterior da conta bancária, como uma casa, como um carro, né, como uma relação. Então, temos vários exemplos, tá? Vamos ver um exemplo no próximo slide. Exemplo 1. A gente pode criar, por exemplo, uma classe smartphone com os atributos, né, ou propriedades, número de processadores, memória, tamanho da tela, a marca e outras características ou propriedades que um smartphone tem. Isso são dados, né, das características de cada smartphone. Quais são os comportamentos, né, ou os métodos? Ligar, mandar mensagem, se conectar na internet, usar algum tipo de aplicativo, isso tudo são métodos ou comportamentos desta classe, tá? E quais seriam os objetos ou as instâncias geradas a partir desta classe smartphone? Eu poderia criar, por exemplo, um objeto iPhone 6, um objeto Samsung Galaxy, ou Sony, ou LG, ou qualquer outro tipo de smartphone, que seriam, então, os objetos, são as instâncias criadas a partir da classe smartphone. Como é que ficaria o código disso? Eu sei que é um pouco cedo ainda para a gente falar de código, mas é importante a gente manter essa relação do conceito abstrato com o código. Vamos ver como é que fica. Então, criando aqui uma classe smartphone, né, como representado no slide anterior, a gente tem aqui os atributos, que são as propriedades do smartphone, por exemplo, o número de processadores, a memória, o tamanho da tela, a marca, que cada um sendo as características de cada smartphone. E os comportamentos aqui, que são os métodos, mandar mensagem, ligar, tá? E outros aqui, só coloquei alguns para a gente exemplificar, tá? Então, a partir dessa classe, seria possível, por exemplo, criar um objeto iPhone, tá? Eu sei que está um pouquinho desatualizado o meu iPhone aqui, mas é um iPhone criado, né, um objeto criado a partir da classe smartphone. Então, nesse objeto, o que ele teria? Ele teria valores para os atributos da classe que foram identificados dentro da classe, né, como propriedades da classe. Então, o número de processadores, por exemplo, 2, o tamanho de memória RAM 1, tamanho da tela 4.7 e a marca Apple, tá? Além disso, eu poderia criar outro objeto com outras características diferentes para outros tipos de telefones, smartphones, ok? Então, eu tenho a classe, que é genérica, e a partir dela eu crio os objetos com as suas características e seus valores preenchidos para cada um dos seus atributos, tá? Bom, como que é o ciclo de vida de um objeto, tá? Um objeto é usado, criado a partir da palavra reservada new, né, o NEW, como a gente tem no exemplo aí do pessoa, PES, recebe new pessoa, tá? O que acontece quando a gente tem essa linha de código pessoa, PES recebe, né, o igualzinho, igual, new pessoa, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que acontece? A JVM, a nossa máquina virtual, ela busca o arquivo pessoa.class no disco e carrega para a memória, né? Então, chama essa classe pessoa para a memória, depois cria um espaço de memória do tamanho desse objeto e aponta uma referência chamada de PES, neste exemplo, para o objeto criado,
tá? Então, o lado direito aí da nossa expressão new pessoa indica a criação de um novo objeto a partir da classe pessoa. E o lado esquerdo da nossa expressão pessoa pes indica que temos uma variável de referência chamada pes do tipo pessoa que aponta para o objeto recém-criado. Não é possível destruir objetos diretamente da memória em Java, né? Eles são removidos automaticamente da memória por um cara aí bem conhecido chamado Garbage Collector da máquina virtual Java, tá? Quando que eles são removidos? A gente vai ver isso com mais profundidade em outra aula, mas é importante, já que a gente está dizendo aqui como é que é criado um novo objeto, é importante a gente também dizer como é que o objeto é destruído da memória, tá? Então, esse objeto ele é destruído, por exemplo, pelo Garbage Collector, quando nenhuma referência apontar para o objeto, ou seja, quando ninguém mais estiver usando esse objeto. Se ninguém está usando esse objeto, ele vai achar que ninguém precisa mais dele e ele vai ser removido, destruído da memória automaticamente. Tá? Vamos olhar um pouquinho mais, com mais detalhe, essa ideia da criação do objeto a partir da classe. Bom, então, como eu falei um pouquinho no slide anterior, do lado esquerdo da nossa expressão, nós temos a pessoa pes, né, que é uma referência chamada pes para um objeto do tipo pessoa. Depois do igual, temos aqui o quê? Atribui a variável de referência à posição de memória do objeto recém-criado, né? Então, o símbolo de igual aqui, que é o símbolo de atribuição. E aí, do lado direito, nós temos a instanciação, né, ou criação de um objeto chamado pessoa, que chama o construtor padrão da classe pessoa. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que é um método construtor. Tá? Então, a classe pessoa é essa classe que está definida aqui nesse retângulo preto, onde a gente tem uma string nome e um int aqui, um inteiro, referente à idade da pessoa. Então, essa classe ela não tem mais nada, né? Ela só tem dois atributos, nesse exemplo aqui, um nome e um nome que é uma string e uma idade que é um inteiro, nessa classe. E aí aqui do lado direito a gente tem em amarelo e rosa, que é a identificação de como ficaria a memória quando a gente tem a instanciação desse novo objeto. Tá? Então, é criado um objeto do tipo pessoa, que é esse representado pela cor rosa, e dentro dele eu tenho um atributo chamado nome, ainda sem preenchimento, né, sem valor, e um atributo chamado idade, que também está sem valor, mas já foi criado espaço na memória para um tipo pessoa, que é referenciado, é apontado por um objeto, por uma referência, né, uma variável de referência, chamada pes, tá? Então, todo esse código de cima aqui, pessoa, pes, recebe new pessoa, referencia a criação esse estado da memória que está aqui apresentado embaixo, em amarelo aí no slide, tá? Então, pes é uma referência, uma ponta para o objeto na memória criado. Então, para que serve esse pes, essa referência? Para poder acessar esse objeto que foi criado na memória. O que é esse operador ponto? O operador ponto, ele possibilita o acesso aos membros internos. Lembram que é um membro externo? Membro interno, desculpa. O membro interno, ele é o quê? Um atributo ou um método, né? Então, para a gente acessar esses membros internos, nós precisamos do operador ponto, a partir da variável de referência, tá? Mas nem sempre é possível acessar, porque depende um pouquinho do modificador de acesso, que vamos ver mais tarde, nas nossas próximas aulas, como é que a gente acessa cada membro interno da classe, tá? Então, aqui nesse código, a gente tem o pessoa P recebe new pessoa, e em seguida temos o P, que é a referência, né, para o objeto, ponto nome, onde o operador ponto aqui me deixa, né, deixa que o programador acessar, desculpem, o nome da pessoa, né, e atribuir um valor a ela, tá? Então, P.nome recebe a string João. E nesse momento, na hora da execução do código, lá na nossa memória, que está representada em amarelo aí do lado, o P, que é o nosso apontador, né, a nossa referência para a memória, ela aponta para o nome e salva aqui, né, armazena o valor João da string que foi associada no código. Em seguida, acontece a mesma coisa para a idade, então P.idade recebe 35, aí lá na variável apontada por P, vou na memória, no atributo idade e armazeno o valor, nesse caso, desse exemplo, 35.
e eu posso chamar outros métodos aqui associados, né, ao comportamento da classe. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que são variáveis. Variáveis servem para armazenar valores, né, dentro do nosso código. Existem dois tipos de variáveis, que são os tipos primitivos e as variáveis de referência, né? Venho falando aí das variáveis de referência nos últimos slides, que são usadas para se referir, apontar para e acessar um objeto na memória. Bom, os atributos, que são membros internos de uma classe, eles são declarados de uma classe, mas fora de qualquer método, né? Eles possuem valores padrão de inicialização, que pode ser um atributo da instância ou da classe. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a usar essa nomenclatura, tá, pessoal? Então, um atributo de instância é uma coisa e um atributo da classe é outra coisa, tá? Um atributo da instância, o que ele é? Ele é um atributo do objeto, ou seja, ele é um valor para cada objeto, ele possui um valor para cada objeto criado a partir daquela classe. Tá? Então, ele não possui um modificador de acesso chamado de static, que é um modificador que transforma esse atributo. Tá? Quando temos esse modificador, ele se transforma um modificador um atributo da classe. Então, ele se torna um único valor para aquele atributo para todos os objetos ou instâncias criadas a partir daquela classe. Tá? Então, é um único valor para todos os objetos. Então, a partir do momento quando a gente muda esse atributo da classe, muda-se esse valor para todos os atributos, todos os objetos da classe também criados a partir daquela classe. Um exemplo aqui que a gente já mostrou, né, anteriormente, numa classe pessoa com os atributos nome e idade, a gente tem uma string nome e um inteiro idade, e aqui a gente tem as alterações, né, também apresentadas anteriormente, das atribuições para esses atributos. Bom, os métodos, que são os métodos aqui? São blocos de código separados que pertencem a um programa e têm por finalidade realizar uma tarefa específica, tá? Como, por exemplo, associados a uma ação, correr, somar, imprimir, tá? Ou ler um arquivo. Pode retornar um valor ao código chamador e o tipo do valor de retorno é definido antes do nome do método, tá? Que pode ser usado também, a palavra reservada void, que indica a ausência do retorno. Bom, para que serve um método? Um método é usado para evitar reescrevermos um código para o mesmo tipo de ação, né? E pode ser declarado em qualquer posição do código, né? Diferente de outras linguagens que precisam ter posições específicas. Bom, essas são a forma aqui da sintaxe da declaração de um método. Então, em vermelho aqui, antes a gente tem as características de um método, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que em geral estão associados com os modificadores de acesso. O tipo de retorno, né, do método, se pode ser string, pode ser inteiro, pode ser um ponto flutuante, como float ou double, o nome do método e os parâmetros associados, tá? A assinatura do método, ela está associada com o nome do método e os parâmetros, tá? Então, se vocês precisarem lembrar disso, a assinatura do método associada com o nome, aqui em verde e em amarelo, os parâmetros do método, tá? Aqui um exemplo, que é o nosso método main. O retorno de um método, ele deve ser feito usando a palavra reservada return. Então, return para a execução do método, naquele momento em que ele é executado, e devolve valor ao método chamador. Tá? Então, o método aqui que tem tipo de retorno boolean, para identificar se o inteiro é par ou não. Então, eu tenho return a, que é a variável recebida por parâmetro, módulo 2, se for igual a 0. Então, isso aqui retorna uma variável booleana. Tá? E o método imprime altura, que imprime um texto aqui associado à altura em ponto flutuante double recebido por parâmetro. Os parâmetros são definições de variáveis separadas por vírgulas entre parênteses na assinatura do método, como vimos anteriormente na definição da sintaxe de um método. O código interno ao método pode usar essas variáveis com valores passados pelo código chamador, né? Quem chamou esse método. O método pode ter nenhum, um ou mais parâmetros. Tá? Como exemplo, aqui a gente tem o método imprimir data, com um único parâmetro, ou inteiro dia, e pode ter um método sem nenhum parâmetro. Aqui, com abre e fecha parênteses, é o método que não recebe nada com parâmetro. Um outro método aqui, já completando agora o nosso método main, a gente tem a execução aqui da criação do nosso objeto, atribuição de valores para os atributos, e a execução dos métodos associados
com a classe pessoa.